senhor Vene Casagrande trouxe a informação há 2 horas atrás, ele foi o primeiro a trazer as informações aí, falando o seguinte: Flamengo e Atlético Mineiro entraram em acordo no pagamento de mecanismo de solidariedade. O valor da oferta do Fla, que era de 8 milhões de euros, aumentou para 8,1 milhões de euros. E assim o negócio vai sair. Alan viaja em breve para o Rio, para, enfim, assinar com o clube carioca. Como é que vai ser essa parte aí dos pagamentos? Até isso o Vene Casagrande já colocou, tá? O Flamengo pagará ao Atlético Mineiro os 8,1 milhões por Alan por 4 parcelas, tá? Uma à vista de 3 milhões e meio. A segunda parcela vai ser em janeiro de 2024, de 2 milhões e meio. A terceira parcela em julho de 2024, de 1,3 milhões. E a última parcela no dia 7 de dezembro de 2024, de 700 mil euros. Vamos ser sinceros, galera. Vamos ser sinceros, tá? Uma excelente contratação. Para falar, assim, por que eu estou dizendo excelente contratação? Eu acho o volante Alan talvez top 3 volantes do cenário brasileiro fácil, tá? Eu acho ele um jogador que tem, assim, as características necessárias de um jogador que o Flamengo precisava. Eu acho que ele vem, assim, para agregar de uma forma absurda. E aí, a gente tem que saber separar duas coisas. O seguinte, o que é o jogador, que para mim é um excelente jogador, tá? 8 milhões, 8,1 milhões, na minha opinião, para um jogador das características do Alan, é um valor extremamente justo. Eu acho que se eles pedissem até mais e o Flamengo optasse pagar, sei lá, uns 10, 11, eu acho que ainda estava valendo. Mas 8 milhões está ótimo, está de bom tamanho, foi o que fecharam, coisa linda. Excelente. E a segunda coisa que a gente tem que ponderar é o seguinte: ele é um baita jogador, mas ele pode dar certo ou pode dar errado. Aí vai depender não só do Alan, mas também de como ele vai conseguir agregar o time do Flamengo e como o Sampaoli vai conseguir utilizar ele. A verdade seja dita, ele é um jogador que a gente não tem no elenco e é um jogador que, para esse estilo de jogo do Sampaoli passar a funcionar mais, requer um jogador da característica dele. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, ele é um bom marcador. É um volante que consegue marcar muito bem, ele preenche muito bem os espaços e ele consegue ajudar e muito o Flamengo a ter essa posse de bola, porque se ele consegue roubar muitas bolas, ele é um jogador que consegue manter a posse de bola do Flamengo por mais tempo. Um segundo ponto que para mim é o crucial e eu vejo poucos jogadores do Flamengo tendo essa característica, talvez hoje o Pulgar... acho que só o Pulgar, assim, que eu digo assim, que o bagulho funciona legal, tá? Na minha opinião, é o passe longo. O Alan é um jogador que consegue ter esse passe longo. E isso vai ser muito útil justamente pelo que eu estava falando sobre o jogo de ontem. Imagine você tendo um Bruno Henrique rápido do jeito que é, e o Alan roubando bola e conseguindo fazer esses passes a longa distância para o Bruno Henrique. Isso vai ser fantástico. Então, assim, para mim o Flamengo fecha a contratação e foi difícil? Foi. Foi intenso? Foi, já diria a música. Mas a verdade seja dita, essa novela, graças a Deus, acabou, mas ela demorou a acabar não por conta do Flamengo e nem por conta do Alan, mas sim por conta do Atlético Mineiro. Se a gente for ver, tem atleticano tirando a calcinha pela cabeça, irmão, porque eles não queriam negociar com o Flamengo. E não é porque é o Alan, mas sim porque eles não aceitam negociar. Então, o Atlético Mineiro tentou ser irredutível até o final, até o final, até o final. Tentou, mas a queda deles na Copa do Brasil e a vontade do Alan de vir para o Flamengo prevaleceu. E, cara, fantástico, que bom que essa negociação teve um fim num tempo justo, porque a janela vai ter o seu início agora da abertura para o Flamengo oficializar de fato e ele poder ser regularizado para estar estreando com a camisa do Flamengo. E eu acho que, assim, ele vem para agregar de uma forma maravilhosa
a esse time do Flamengo que ainda tem algumas carências. A gente vem falando repetitivamente. Uma das carências, zagueiro. A gente está vendo aí Pablo e Rodrigo Caio, 2 jogadores que nem ficaram no banco de reservas ontem por lesão. Hoje, em tese, eu só conto que a gente tem 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. E olha que o Davi Luiz é o típico jogador que eu dispensaria no final do ano. Então, assim, o Flamengo, na minha opinião, tem zagueiro como carência, e aí daqui a pouco a gente pode falar sobre um outro zagueiro que apareceu. A gente tem meio de campo como carência, e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre um nome que está aparecendo. Na minha opinião, se essa notícia do Varela realmente se concretizar, que ele está sendo dispensado do Flamengo e tal, vai procurar novos ares, lateral direito passa a ser um problema. Já é um problema, na verdade, mas com menos uma opção para a gente tentar alguma coisa, a lateral direita se torna um problema ainda maior. Eu acho que os outros setores, apesar de terem algumas carências, esses 3, para mim, são as principais. O Flamengo tem que olhar com muito carinho para zagueiro, meio de campo e lateral direito. Olhou para esses 3 aí? Fechou? Fechou. Pode olhar os outros com mais carinho, pode olhar para as outras funções com um pouquinho mais de cautela. Por exemplo, lateral esquerdo. Será que o Flamengo vai querer fazer um esforço para trazer agora ou para o fim da temporada? Para um novo ciclo 2024? Não sei. Tem que ver como é que o Felipe Luiz vai reagir. Jogou ontem os 90 minutos. Será que esse puto, enfim, vai conseguir ter uma longevidade falando em minutagem? Não sei. Porque ontem ele fez uma partida muito boa. Felipe Luiz agrega. Não que eu fosse renovar com ele, mas ele é um jogador que agrega muito. Saída de bola qualificada, um jogador que consegue ajudar e muito o Flamengo. Mas será que ele vai conseguir jogar? Lateral esquerda também é um problema, mas eu acho que é um problema que a gente pode pensar já para 2024. Pensando ainda nessa janela, zagueiro, lateral direito e meio campo. Essas seriam as minhas... o meu foco para essa janela. O volante, como eu já estou falando que o Haaland já está sacramentado, já tem muitos portais dando como certa a vinda do volante para o Flamengo, volante era uma carência. Era do verbo não é mais. Então, assim, cara, que bom que o Flamengo olhou para um volante qualificado para poder qualificar o seu elenco. E agora nos resta torcer, tá? Agora é na torcida para que ele chegue, vista o manto, honre e jogue o que pode, porque a gente sabe que talento, qualidade, o Alan tem. E fica aqui o desejo e total torcida da minha parte quanto a vinda dele para o Flamengo. Espero que dê muito certo. E assim, a gente reclama muito da diretoria, tá? Marcos Braz, nas ações da janela. A gente até questiona algumas vezes os nomes que estão sendo ventilados e especulados. Mas eu confesso que dessa vez eu estou extremamente satisfeito com a vinda, pelo menos, do volante, tá?